Imagine o fim da Segunda Guerra Mundial. O caos total. Era 8 de maio de 1945, o conflito na Europa tinha finalmente acabado. Mas poucos dias antes, Adolf Hitler, encurralado, tomou uma decisão chocante. Ele e sua esposa, Eva Braun, preferiram tirar suas próprias vidas no bunker em Berlim, ao invés de serem capturados pelos soviéticos, que avançavam pelo leste, enquanto os americanos vinham pelo oeste. Mas o que aconteceu com os outros líderes nazistas? Muitos deles já estavam preparados para fugir e desaparecer no mundo, escondendo-se onde pudessem. A maioria usou as chamadas linhas de rato, rotas secretas que levavam os fugitivos nazistas para fora da Europa, especialmente para a América do Sul, se escondendo na Argentina e em outros países da América do Sul. O que aconteceu depois? Hoje no Lá Vem História, vamos descobrir como esses criminosos de guerra escaparam da justiça e para onde foram. Josef Mengele, um dos nomes mais temidos do nazismo, foi médico-chefe no campo de concentração de Auschwitz. Lá, ele ficou conhecido como o Anjo da Morte, devido aos experimentos horríveis que realizava em prisioneiros, especialmente em crianças gêmeas. Seus testes incluíam mutilações e injeções de produtos químicos, muitas vezes resultando na morte ou em sequelas permanentes. Mengele era obcecado por entender diferenças genéticas e acreditava que seus estudos poderiam melhorar a raça ariana. Quando a guerra terminou, Mengele conseguiu fugir da justiça usando as rotas de fuga nazistas conhecidas como linhas de rato. Essas rotas foram facilitadas por simpatizantes nazistas na Itália, permitindo que Mengele chegasse à Argentina em 1949. Ele viveu tranquilamente por anos sob o nome falso de Helmut Gregor e até chegou a trabalhar como fazendeiro e comerciante. Mesmo sendo um dos criminosos de guerra mais procurados do mundo, Mengele nunca foi capturado. Ele passou por vários países da América do Sul, como Paraguai e Brasil, sempre mudando de identidade para evitar a prisão. Seu fim chegou em 1979, quando sofreu um derrame enquanto nadava em Bertioga, no Brasil, e se afogou. Ele foi enterrado sob um nome falso e apenas em 1985 seus restos mortais foram identificados. Mengele escapou da justiça, mas sua história continua sendo um dos capítulos mais sombrios do pós-guerra. Adolf Eichmann foi um dos principais responsáveis pela implementação da solução final, o plano nazista para exterminar os judeus da Europa. Ele coordenou a logística para deportar milhões de judeus aos campos de concentração e extermínio. Seu trabalho era garantir que os trens lotados de prisioneiros chegassem pontualmente aos campos da morte, onde seriam assassinados em câmaras de gás. Eichmann era meticuloso e acreditava estar apenas cumprindo ordens, uma das justificativas que usaria mais tarde em seu julgamento. Após o fim da Segunda Guerra, Eichmann conseguiu escapar da captura usando uma identidade falsa. Em 1950, com a ajuda de redes de apoio nazistas, ele fugiu para a Argentina, onde viveu sob o nome de Ricardo Clement. Trabalhou em uma fábrica e viveu de maneira discreta em Buenos Aires por quase uma década, até ser localizado por agentes do serviço secreto israelense, o Mossad. Em 1960, o Mossad organizou uma operação secreta para capturá-lo e levá-lo a Israel. Lá, Eichmann foi julgado por crimes contra a humanidade em um julgamento que recebeu atenção mundial. Durante o processo, ele tentou se defender, alegando que apenas cumpria ordens, mas isso não o livrou da condenação. Em 1962, Adolf Eichmann foi enforcado, sendo o único caso de pena de morte aplicada em Israel até hoje. Sua execução simbolizou o fim da impunidade para muitos que participaram do Holocausto. Erich Priebke foi um oficial da SS envolvido em um dos massacres mais brutais ocorridos na Itália durante a ocupação nazista. Em 1944, Priebke participou do assassinato de 335 civis italianos nas fossas ardeatinas em Roma, como retaliação ao ataque de resistência italiana que matou 33 soldados alemães.
A execução foi feita de maneira fria e meticulosa, com cada prisioneiro recebendo um tiro na cabeça. Priebke foi um dos oficiais encarregados de garantir que o número exato de mortos fosse alcançado. Após o fim da guerra, Priebke, como muitos outros nazistas, fugiu da Europa com a ajuda das linhas de rato. Ele chegou à Argentina em 1948, onde viveu tranquilamente por quase 50 anos, sob uma identidade falsa, sem levantar suspeitas. Durante todo esse tempo, ele trabalhou como professor em uma escola alemã e manteve uma vida relativamente normal. Priebke permaneceu livre até 1994, quando uma equipe de jornalistas o localizou e confrontou sobre seu passado. Sua confissão pública foi o suficiente para reabrir o caso, levando à sua prisão. Ele foi extraditado para a Itália, onde foi julgado por crimes de guerra. Condenado à prisão perpétua, Priebke passou seus últimos anos em prisão domiciliar devido à sua idade avançada. Ele morreu em 2013, aos 100 anos, sem jamais demonstrar arrependimento por suas ações. Hermann Göring foi uma das figuras mais poderosas do Terceiro Reich e o braço direito de Adolf Hitler. Como comandante da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e criador da temida Gestapo, Göring desempenhou um papel fundamental na consolidação do regime nazista. Ele também foi um dos principais arquitetos das políticas antissemitas que culminaram no Holocausto, sendo diretamente responsável pela repressão e perseguição de milhões de pessoas. Quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, Göring tentou se distanciar de Hitler, acreditando que poderia negociar com os aliados para poupar sua própria vida. No entanto, ele foi capturado pelos americanos em 1945, antes que pudesse fugir ou negociar qualquer tipo de rendição pessoal. Göring foi um dos principais réus nos julgamentos de Nuremberg, onde foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante o julgamento, ele se mostrou arrogante e tentou justificar seus atos, mas foi condenado à morte por enforcamento. No entanto, Göring conseguiu escapar da execução ao cometer suicídio na noite anterior à sua sentença, em 1946. Ele ingeriu uma cápsula de cianeto que havia conseguido esconder enquanto estava preso. Sua morte privou as vítimas de um senso de justiça completa, mas marcou o fim de um dos maiores responsáveis pelos horrores do regime nazista. Martin Bormann foi um dos homens mais influentes do regime nazista, atuando como chefe de gabinete de Adolf Hitler. Ele controlava o acesso ao Führer e era responsável pela administração do partido nazista, tornando-se um dos principais arquitetos da política antissemita e da implementação do Holocausto. Bormann era conhecido por sua astúcia política e manipulação, consolidando seu poder dentro do regime e tomando decisões cruciais que afetaram o futuro da Alemanha. Com o colapso do Terceiro Reich, em 1945, Bormann desapareceu durante os últimos dias da guerra. Ele foi visto pela última vez em Berlim enquanto tentava escapar do cerco soviético. Com a situação desesperadora, muitos especularam que ele havia conseguido fugir para a América do Sul, mas seu paradeiro permaneceu desconhecido por anos. Inicialmente, Bormann foi considerado morto, mas rumores sobre sua fuga persistiram. Somente em 1972, mais de 25 anos após o fim da guerra, seus restos mortais foram descobertos em Berlim, próximos ao local onde ele havia desaparecido. A autópsia revelou que ele havia morrido em 1945, possivelmente ao tentar cruzar a cidade em meio ao caos da batalha. Franz Stangl foi um dos mais notórios comandantes nazistas, diretamente envolvido no extermínio de centenas de milhares de judeus durante o Holocausto, onde supervisionou a morte de mais de 900 mil pessoas. Sob sua gestão, os campos funcionavam como fábricas da morte, onde as execuções em massa ocorriam de maneira sistemática e brutal. Após o colapso do Terceiro Reich, Stangl conseguiu fugir da prisão, chegando à Síria.
Posteriormente, ele se mudou para o Brasil, onde viveu tranquilamente sob uma identidade falsa. Assim como muitos outros criminosos de guerra nazistas, Stangl conseguiu evitar a justiça por anos, trabalhando em fábricas e mantendo uma vida discreta. No entanto, em 1967, Stangl foi finalmente localizado e preso em São Paulo. Graças aos esforços incansáveis de caçadores de nazistas, extraditado para a Alemanha Ocidental, ele foi julgado por crimes de guerra e genocídio. Durante o julgamento, Stangl admitiu seu papel nos assassinatos em massa, mas tentou se eximir de culpa, alegando que apenas seguia ordens. Ele foi condenado à prisão perpétua em 1970. Stangl morreu de insuficiência cardíaca na prisão em 1971. Esse foi mais um Lá Vem História. E vejo você no próximo vídeo.